Porque Deus conhece o nosso coração. Mas quando nós pedimos alguma
Nasceu Samuel, ele foi entregue no templo. E ele estava lá dormindo. Ele era uma criança ali. Ele estava dormindo, de repente ele ouve uma voz falando com ele: Samuel, Samuel. E ele ficou assustado. É uma criança. Mas pensa, eu e você, adultos, se estivéssemos dormindo e de repente a gente ouve uma voz nos chamando de noite pelo nosso nome, e estamos nós e uma outra pessoa, estava Samuel e o sacerdote, e Samuel foi lá no quarto do sacerdote, acordou e ele falou: Senhor, o Senhor está me chamando, o que o Senhor quer? Ele falou: Samuel, não chamei não, vai dormir, eu não chamei você. Pensa você na situação dessa. Você está dormindo e de repente uma voz vem e te chama pelo nome. Aí você vai lá com alguém que está junto com você e pergunta o que ele vai falar: eu não chamei. Olhando com os nossos olhos naturais, os nossos olhos carnais, muita gente ia ficar com medo já. Meu Deus do céu, que voz é essa que eu estou ouvindo? Isso é coisa da minha cabeça. Ou isso eu tirar o que está falando no meu ouvido. E aí Samuel voltou para a cama, voltou a deitar, voltou a dormir, e de repente ele está dormindo e ouve a voz de novo: Samuel, Samuel. E ele levantou de novo, foi lá no quarto do sacerdote: o que o senhor quer comigo? Ele falou: não te chamei não. Mas como assim o senhor não me chamou? E o sacerdote então entendendo o que é que estava acontecendo com Samuel, ele falou: Samuel, quando você ouvir, se você ouvir de novo essa voz chamando, você vai dizer: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Ele era só uma criança, mas ele já tinha um temor imenso de Deus, e ele já tinha tanta comunhão e intimidade com Deus, que o próprio Deus estava falando com ele naquela noite. Muitas vezes Deus está querendo falar conosco, e nós, ao invés de ouvirmos a voz de Deus, a gente tem fugido dela, não entendendo que é Deus que quer falar. Mas preste atenção à voz que vem aos seus ouvidos, porque Deus quer falar com você nessa noite. Deus tem algo especial para falar no seu coração nessa noite. E Samuel volta a dormir, e de repente Samuel está dormindo, e ouve aquela voz de novo: Samuel, Samuel. E agora Samuel não levanta e vai lá no quarto do sacerdote. Ele levanta e fala: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Deus só precisa que você esteja atento à voz dele que ele fala com você. Deus só precisa que você deixe ele falar no seu coração. Esse mover do Espírito que aconteceu aqui nessa noite é porque você deixou o Espírito Santo falar no seu coração. Se você não sentiu o que a maioria de nós sentimos, a manifestação do Espírito Santo aqui, peça ao Senhor que venha colocar em você o temor e a percepção para você conseguir ouvir a voz dele quando ele estiver falando com você. O que acontece? Os filhos de Eli, ele era o sacerdote, ele era o responsável por cuidar da casa de Deus, ele era o responsável por tomar conta da arca da aliança. E os filhos de Eli, desde pequenos, eles profanavam o templo. As pessoas iam lá e ofertavam as coisas no templo, e os filhos de Eli iam lá e comiam as ofertas que eram feitas. Os sacrifícios que eram feitos, eles iam lá e tomavam aquele sacrifício. Eles entravam no lugar sagrado, que não poderia entrar de qualquer jeito, para fazer a coisa
reter o que é bom, e você tem que entender o que é bom para você, o que vem de Deus para você e o que não vem. E o que não vier de Deus, você despreza a sua vida. Mas eu quero te falar uma coisa nessa noite, através do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes, o que acontece com a nossa casa, com a nossa família, com os nossos filhos, é por causa de negligência nossa. Que isso, pastor? Verdade. Deus já tinha falado com Eli que os filhos dele estavam fazendo o tempo, e Eli foi passando a mão na cabeça dos filhos. Não, coitadinho, eles são pequenos, eles um dia vão crescer e eles vão aprender, eles são novos ainda. Eu quero te dizer uma coisa: a correção, ela tem que começar desde pequeno. Nós, como filhos de Deus, muitas vezes nós somos novos na fé, somos crianças na fé, e muitas vezes nós ouvimos uma mensagem como essa, que nos desperta, que nos põe para pensar, e achamos, nossa, que mensagem dura. Por que Deus está falando assim comigo? Ele está falando assim com você porque Ele te ama. E Ele quer corrigir você enquanto é tempo de você mudar a sua vida. Os filhos de Eli foram crescendo, e cada vez mais foram piorando as suas atitudes diante de Deus, diante das coisas de Deus, diante do tempo. E o pai foi deixando aquilo acontecer. Às vezes você está vendo seu filho hoje, já com uma certa idade, e você não entende por que é que as coisas, ele vive a vida do jeito que vive, por que é que as coisas vão acontecer na vida do jeito que estão acontecendo. Mas para um pouquinho para pensar, será que lá atrás você não negligenciou aquilo que Deus mandou você fazer, que é educá-los na presença dele? A Bíblia diz: ensina a criança o caminho que ela deve andar, porque ainda quando ela for grande, ela não vai se desviar dele. Por que a Bíblia manda ensinar a criança? Você já viu um ditado que tem fora de cavalo velho não aprende a marchar? Já ouviu? Tem que aprender de pequeno. Depois de velho é mais difícil. Você quer ver um exemplo prático disso? Pega um celular moderno, última geração, e põe na mão de um menino de 5 anos e deixa com ele lá 1 hora, 2 horas. Aí depois você toma o celular na mão dele, e aí você vai ficar com ele 1, 2 horas. Quem você acha que vai aprender mais coisas a mexer no celular durante esse período? Os meninos daqui a pouco, antigamente, na minha época ainda era assim. Quando eu nasci demorou quase uma semana para abrir o olho. Era assim ou não? As crianças nasciam, os pais ficavam curiosos que ele abrisse o olho para ver a cor do olho dele, porque ele ficava só com o olho fechado. Hoje em dia os meninos já nascem com o olho regal desse tamanho. É ou não? E eu falo o seguinte: vai chegar um tempo que eles vão nascer assim. Porque você pega um celular e põe na mão de uma criança, de um bebê, 1 ano, 2 anos, ele não entende nada, mas o dedinho dele já começa a fazer assim na tela. É ou não? Porque é mais fácil aprender quando é criança. É mais fácil. Por isso é que Deus muitas vezes traz para nós palavras duras quando nós ainda somos novos na fé. É porque nós precisamos ser criados, educados desde pequenos, para nós conseguirmos compreender e caminhar, e caminhar, e caminhar. A Bíblia diz que nós somos pequenos, nós tomamos leite, mas vai chegar um tempo que leite não vai nos sustentar mais. A gente vai precisar de comida sólida, mas para comer comida sólida, primeiro a gente precisa tomar leite. Só que ele negligenciou isso com seus filhos. E aí Deus chama Samuel e fala com ele, olha ali, olha Samuel, eu vou cumprir na vida de Eli aquilo que
está prometido. Pensa bem numa coisa. Deus havia dito para ele que se ele não tomasse jeito, que sobreviria sobre a casa dele uma grande tribulação, um grande problema. Agora traga isso para a sua vida. Nós andávamos lá fora, no mundo perdido, toda bacalhada, fazendo tudo que não presta. O diabo aprontava, assim, andava, fazia tudo que ele queria na nossa vida, e a gente fazia tudo que ele queria que nós fizéssemos, tudo contra a vontade de Deus. Se Deus lá atrás, quando nós vivíamos desse jeito, falasse: olha, vai chegar um tempo que eu vou trazer sobre a sua vida a cobrança daquilo que você está fazendo. Que isso, pastor? Misericórdia. Eu quero te falar uma coisa. Isso aconteceu. Que isso, pastor? Mas eu estou aqui, graças a Deus, não aconteceu nada. Sabe por que não? Porque um dia você aceitou Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. E todos os seus pecados foram lançados lá no mar do esquecimento. Mas continua praticando as coisas erradas que você praticava lá para você ver o que vai acontecer com você. Não é ameaça, não. É promessa de Deus. A gente quer receber as promessas de Deus só daquilo que é bom para nós. Mas Deus tem promessas para nós de maldição se nós não agirmos de acordo com a vontade dele. Glória a Deus. E aí, Deus falou para Samuel, trouxe para ele o relato do que iria acontecer na casa de Eli. E Samuel voltou a dormir. Esse menino era bom de sono. Você já pensou 3 vezes uma voz chamando durante a noite, você vai e volta a dormir de novo? Eu acho que na primeira já ia acordar todo regalado. Mas ele estava sendo preparado pelo próprio Deus para conduzir a nação de Israel como profeta, desde pequeno. E aí, de manhã, ele acorda, vai lá, abre o templo, era a função dele, abriu o templo, tudo bonitinho, e ele estava, correndo de Eli. Sabe por quê? Porque não queria falar com ele, que Deus tinha falado com ele. Quantas vezes Deus manda um recado através de você e você, fica caladinho. Mas só que, graças a Deus, ele é curioso, porque esse Deus não ia ficar sobre a vida de Samuel. Ele chegou: Samuel, beleza, meu filho? Dormiu bem? Está tranquilo? Ô, Senhor, está tudo bem. O que Deus te falou? O que Deus falou com você? Samuel deve ter parado, coçando a cabeça, falando: se você soubesse o que era, você não estava me perguntando, camarada. E aí Samuel vira para ele e fala: olha, quer saber mesmo o que Deus falou? Ele falou que vai cumprir aquilo que ele prometeu para o Senhor com relação às iniquidades que os seus filhos estão praticando. E aí ele virou e falou uma palavra que é certa, uma palavra que é correta, mas eu acho que ele não pensou para falar. Ele fala: se é Deus, então que ele faça a vontade dele. Ele naquele momento caiu de joelhos e falou: Senhor, me perdoa, me dá mais a oportunidade de eu tentar falar com esses caras, porque se aconteceu, o Senhor está prometendo aí, eles estão lascados e eu também. Mas o que ele fez? Não, se é a vontade de Deus, deixa Deus fazer. Pastor, mas se já estava determinado que ia acontecer isso, não tinha como mudar. Quer ver como é que tem? Pastor, apareceu no prego aqui hoje de manhã. Vez em que estava para morrer, estava acometido com uma doença de morte, e de repente ele começa a orar, e começa a clamar ao Senhor, e Deus fala com o profeta: volta lá,
orado e ter pedido a Deus para mudar essa história. Talvez você ache que não tem mais jeito para os seus filhos. Talvez você ache que não tem mais jeito para a sua família. Talvez você ache que não tem mais jeito para você. Mas dobra o seu joelho e ir diante de Deus e fala para Ele: Senhor, eu quero te pedir que o Senhor perdoa os meus pecados, aquilo que eu cometi lá atrás, ou aquilo que eu venho fazendo, o Senhor me perdoa. Mas que nesse momento, Pai, eu possa estar atento à tua voz e que eu possa passar a fazer aquilo que o Senhor tem determinado para mim, porque eu não quero estar debaixo de maldição, eu preciso estar debaixo de bênção. E você vai ver se não vai mudar. Mas tem que ser com o coração quebrantado. Não é só da boca para fora. Aí acontece uma guerra em Israel. Israel vai para a guerra contra os filisteus. Os filisteus talvez sejam o povo que mais guerreou contra Israel naquela época. E aí eles foram para a guerra. Os filhos de Eli foram para a guerra. Aí um dia ele está lá na casa dele, sentado na cadeira, tranquilo, entre aspas, preocupado porque os filhos estavam na guerra. Mas ele estava lá sentadinho na cadeira do pai. E a Bíblia diz que ele era pesado. Ele estava sentadinho na cadeira, bonitinho. De repente chega um homem correndo. Aí chega um homem correndo e fala com ele. Ele fala: o que foi que você está correndo? Está desesperado? O que aconteceu? Ele falou: olha, os filisteus arrasaram com o exército de Israel, levaram a arca da aliança e os seus filhos morreram. Você já pensou o que é receber uma notícia dessa? A sua descendência, ou o local aonde você mora, foi devastado e milhares de pessoas morreram. Aquilo que era sua responsabilidade de tomar conta foi levado. A responsabilidade de tomar conta da arca de Eli, aquilo que era a responsabilidade sua foi levado pelos filisteus, e os seus filhos morreram. Nessa hora, eu imagino o que deve ter passado na cabeça de Eli, se é que deu tempo de passar alguma coisa. E ele está sentado na cadeira, e o susto foi tão grande que ele se jogou para trás da cadeira, caiu, quebrou o pescoço e morreu. Tudo por consequência de não ter feito aquilo que deveria ter sido feito lá atrás. Pastor, mas eu estou falando que Deus é carrasco. Você está me falando que Deus faz isso com as pessoas que não querem estar com Ele? Então quer dizer que eu sou obrigado a andar com Deus, senão vai acontecer isso comigo? Não. Sabe por que não? Porque um dia Deus enviou o seu filho amado, que morreu numa cruz por mim e por você, sem ter nada. Ele não tinha pecado, ele não tinha erro, ele não tinha nenhum tipo de problema lá no céu, mas ele se fez homem e morreu no meu e no seu lugar. E a partir desse momento nós temos diante de Deus um intercessor que intercede por nós com gemidos inexprimíveis e que nos dá uma oportunidade de arrependimento. Por isso é que hoje não acontece mais como acontecia, porque eles viviam na dispensação da lei, e era olho por olho e dente por dente. Deus cobrava diretamente aquele
aqueles que faziam as coisas contrárias à sua palavra. Mas a partir da morte de Jesus na cruz do Calvário, hoje nós temos a oportunidade de pedirmos ao Senhor que nos perdoe, e Ele, através do Espírito Santo, Ele renova a nossa vida, Ele transforma a nossa vida, Ele nos dá uma nova oportunidade. Mas isso não é uma credencial para nós vivermos errando. E muita gente usa isso porque acha que, não, agora eu estou na dispensação da graça, é a graça de Deus, tá beleza, qualquer coisa que eu fizer, eu vou lá e peço perdão, e no outro dia Deus me perdoa, e está tudo bem, e eu vivo a minha vida. Não é bem assim, não. Você acha que a graça é mais fácil de viver do que a lei? Você acha que é? Quem acha que é? Levanta a mão aí. Não é mesmo não. Sabe por quê? Não é? Porque na graça Deus nos dá a oportunidade de nós arrependermos. Deus nos dá a oportunidade de nós sermos perdoados. Deus nos dá a oportunidade de nós termos uma segunda chance. Mas haverá um dia em que nós seremos julgados. E naquele dia vai ser aberto um telão, vai ser aberto um livro lá, que está registrado todos os nossos passos, tudo aquilo que nós fizemos, ou que nós deixamos de fazer. E aí Deus vai começar a chamar lá, ô Jorge, vem cá, dia tal, você fez isso. No dia tal você fez aquilo. Aí o jovem vai falar, Senhor, mas eu quero tirar tesoureiro da igreja. Eu tomava conta lá das coisas, das finanças da igreja. Eu era responsável, eu estava lá. Sempre que possível eu estava lá, eu orava, eu buscava o Senhor. Deus vai falar com ele, você fez isso aqui ou não? Você não vai ter como negar nada. Se você negar, ele abre a cara e fala, não tem nada a ser. Está ali? Pois é. Não vai ter jeito de fugir. Então, se você acha que viver na graça é tranquilo, que você pode pecar, pode fazer o que você quiser, pode errar, e toda vez Deus vai te perdoar, e você vai viver pecando, errando, até o dia que Jesus vier, você vai para o céu, vai ficar bonitinho, sentado lá, tome cuidado. Toma cuidado. Porque Deus prometeu isso para nenhum de nós. O que Deus nos prometeu é o seguinte: vocês vão ficar nessa terra, vocês vão morar nessa terra, vão viver nessa terra, e tem que buscar se santificar todos os dias da sua vida. Você tem que buscar fazer a minha vontade todo instante. Você tem que ficar atento à minha palavra e cumprir a minha palavra, aquilo que você conseguir o máximo possível. E se por acaso você pecar, existe lá no céu um advogado que intercede por você diante do Pai. Hoje ele está como nosso advogado, mas no dia do julgamento ele será o juiz. E o juiz não vai usar nenhum tipo de argumento para te defender. Você já viu o juiz defendendo alguém? O juiz defende ninguém, não. Você vai no júri, no tribunal do júri. Não sei se você já teve a oportunidade de ir, mas você chega no tribunal do júri, tem o réu, o advogado de defesa, a promotoria, que é o advogado de acusação, e o juiz. O advogado de defesa vai fazer de tudo para limpar a cara do sujeito. A promotoria vai apresentar todas as provas que tem para ele ser condenado. E o juiz só vai dar a sentença. O juiz não se manifesta nem a favor e nem contra. Ele só vai dar a sentença. Por isso que você tem que cuidar com aquilo que você anda fazendo por aí, porque quando ele for agir na nossa vida como juiz, não vai adiantar chorar mais, não vai adiantar pedir perdão mais. Se ele, a Bíblia não relata isso, mas se ele tivesse pensado, tem que ter pensado naquela hora,
E assim somos nós. Às vezes acontece uma coisa na nossa vida, lá na frente, e a gente fala: se eu tivesse ouvido o meu pai, se eu tivesse ouvido a minha mãe, se eu tivesse ouvido o meu pastor, se eu tivesse ouvido a palavra de Deus e tivesse cumprido o que está escrito aqui, eu não estaria precisando passar por isso. Por isso que a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Ele sacrificava direto, ele era o sacerdote, ele representava o povo, ele sacrificava para todo o povo lá no templo. Mas o sacrifício que ele fazia não poupou a vida dos seus filhos e nem a vida dele, porque o sacrifício que ele fazia não podia transformar o erro que ele tinha cometido lá atrás, sem arrependimento, e em momento nenhum ele mostrou se arrependido por não ter feito o que Deus tinha mandado lá atrás. Pelo contrário, não faça a sua vontade, Deus fez. Deus fez. Será? Aí tem mais, a história ainda tem mais. A esposa de um dos filhos de Eli estava grávida. Quando o homem chegou dando notícia que tinha acontecido, ela entrou em trabalho de parto, e o filho nasceu no meio de dores terríveis. E ela colocou o nome daquele filho, eles colocaram o nome daquele filho de Icabod, que quer dizer: a glória do Senhor se foi. Você já pensou se a glória de Deus sair da nossa vida, o que será de nós? Você já imaginou? O erro que ele cometeu permitiu que os seus filhos morressem de forma trágica na guerra, que o seu neto nascesse debaixo de uma situação terrível e que levasse por toda a sua vida o nome de que a glória do Senhor se foi. Ele carregou esse nome pelo resto da vida dele. Nós colocamos os nomes dos nossos filhos, muitas vezes a gente não faz, não estuda, não vê o que significa, a gente acha bonitinho, vai lá e coloca. Mas para o judeu, isso é uma coisa muito séria. O judeu, quando vai dar um nome ao filho, aquele nome tem tudo a ver com as características e com aquilo que ele deseja, aquilo que ele projeta para esse filho lá no futuro. Agora, saber dessa informação, pensa o que é que passou na cabeça de quem colocou o nome desse filho de a glória do Senhor se foi. A glória do Senhor se foi. Se a glória do Senhor sair do nosso meio, nós não conseguimos viver nem um minuto mais. Se a misericórdia de Deus não estiver sobre a nossa vida, nós não somos capazes de dar nem um passo. Talvez nós tenhamos sido negligentes até hoje. Nós tenhamos sido negligentes até nesse momento com aquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Mas Ele manda nos dizer nessa noite: arrependa-se, porque ainda há tempo para Ele mudar a sua história. Arrependa-se, porque ainda há tempo para Ele mudar a história da sua família. Arrependa-se, porque ainda há tempo de Ele resgatar a sua família. Mas você precisa entender que a vontade dEle vai prevalecer, mas a sua oração é capaz de mudar até o coração de Deus, se ela for feita com sinceridade. Então, nesse momento, você vai ficar de pé, em nome de Jesus. Você vai fechar os seus olhos. E você vai orar. Talvez Deus está falando com você no seu coração do que é que você precisa se arrepender. Talvez Deus está falando aí no seu coração agora o que é que você fez e não deveria ter feito, ou o que é que você deveria ter feito, mas não fez. Peça perdão ao Senhor por essa situação.
atenta a tua voz e ouvir e praticar aquilo que o Senhor te fala.